Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre a aspiração de vias aéreas e os cuidados de enfermagem relacionados a esse procedimento. Mas, o que é aspiração de vias aéreas? A aspiração é a retirada de secreções das vias aéreas, utilizando-se uma sonda de aspiração acoplada a um sistema de sucção a vácuo com pressão negativa. A finalidade é manter a via aérea permeável, possibilitando a livre passagem do ar durante os ciclos respiratórios. E é um procedimento utilizado em pacientes que não conseguem expelir voluntariamente as secreções pulmonares. No que se refere aos aspectos legais, temos a resolução número 557 do COFEM, que foi divulgada em agosto de 2017, na qual normatiza a atuação de enfermagem no procedimento de aspiração de vias aéreas. A resolução determina que em pacientes considerados graves, no ambiente hospitalar, com via aérea artificial, submetidos ou não à ventilação pulmonar mecânica, devem ser aspirados exclusivamente por enfermeiros. Já em casos de pacientes não graves, em unidade de repouso, unidade de internação e em atendimento domiciliar, poderão ser aspirados pelo técnico de enfermagem, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro, como parte integrante do processo de enfermagem. Agora, iremos falar um pouco sobre a anatomia das vias aéreas. As vias aéreas são divididas em superior e inferior, na qual a superior é constituída pela cavidade nasal, faringe e laringe, e a via aérea inferior é composta pela traqueia, brônquios e pulmões, onde são localizados os bronquíolos e os alvéolos, local em que ocorrem as trocas gasosas. As vias aéreas têm como principal função conduzir o ar e possui uma camada mucociliar que retém partículas nocivas e patógenos presentes no ar, que serão varridos para fora, expelidos por meio da tosse ou engolidos. Sistemas de aspiração. Existem dois tipos de sistemas de aspiração traqueal: o sistema aberto e o sistema fechado. No sistema aberto, ele exige a desconexão do paciente do circuito do ventilador, utilizando apenas uma vez os catéteres, sendo uma técnica estéril, busca principalmente a prevenção de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Já o sistema fechado não exige a desconexão do circuito do ventilador e envolve o uso de um catéter que pode ser utilizado múltiplas vezes, permitindo que a aspiração seja feita sem desconexão. Técnicas de aspiração. Existem 3 tipos de técnicas de aspiração. Dentre elas estão a aspiração orofaríngea e nasofaríngea. Essa técnica consiste na introdução de um catéter por via nasal ou oral em nível faríngeo no paciente, com ou sem via aérea artificial, que não consegue expelir as secreções através da tosse. Nos casos da introdução da sonda orofaríngea ou nasofaríngea, o catéter será introduzido pelo nariz ou pela boca e ele passará pela faringe até que consiga chegar aos pulmões para ser feita a aspiração. Aspiração orotraqueal e nasotraqueal. Essa técnica é realizada com a passagem de um catéter estéril para retirar a secreção do pulmão quando o paciente tem a tosse fraca e não consegue colocar essa secreção para fora. O catéter ele pode ser introduzido também na cavidade oral ou nasal, porém, diferentemente da técnica orofaringe e nasofaríngea, esse catéter será passado pela traqueia, chegando aos pulmões, também conseguindo fazer a aspiração. Nesses casos, o paciente não possui via aérea artificial. Já a aspiração traqueal é um procedimento considerado invasivo, realizado através de uma via aérea artificial com introdução de um catéter estéril diretamente na traqueia do paciente, removendo de forma mecânica as secreções pulmonares acumuladas. Esta técnica utiliza tanto o sistema fechado quanto o sistema aberto.
Os materiais necessários que vamos utilizar para realizar esse procedimento serão os nossos EPIs e as sondas que vamos utilizar. Essa sonda ela tem que ser de calibre 14 ou 16, uma luva estéreo que vamos utilizar para a mão dominante e um aspirador de secreção portátil ou de sistema a vácuo. Os equipamentos mínimos para monitoração e segurança do paciente vai ser a fonte de oxigênio, um monitor cardíaco e o oxímetro. Esses três equipamentos eles serão responsáveis para avaliar a pressão arterial do paciente, a frequência cardíaca e a saturação. O estetoscópio vai ser utilizado para avaliação, para a gente poder ouvir os sons pulmonares adventícios ou aumento da pressão expiratória no ventilador mecânico. Isso será uma das principais causas que vai nos indicar que aquele paciente está secretivo. O protetor de papel toalha também será muito importante para esse procedimento, onde vamos colocar em cima do peito do paciente, na região do tórax, para poder evitar toda a secreção ou sujidade ao paciente. Um flaconete de soro fisiológico também, ele será importante, onde vamos utilizar para final do procedimento para limpar toda a cânula da sonda. Antes de tudo, vamos higienizar nossas mãos e se apresentar ao paciente e explicar todo o procedimento. Antes de tudo, se esse paciente for uma pessoa crônica ou se ele estiver em situação em coma, vamos falar para o responsável que estiver ao lado dele, um ouvinte, e vamos colocar ele em posição Fowler, em cabeceira a 45 graus. Vamos nos paramentar, verificar se a sonda de secreção está funcionando corretamente. A gente vai abrir a embalagem da sonda, conectar a extremidade do aspirador e ficar atento sem retirar essa sonda da embalagem e não ter contato nenhum com o meio externo. Logo em seguida, a gente vai abrir a nossa gaze e o nosso soro fisiológico e colocar dentro da bandeja, que isso será importante para o final da aspiração. Vamos calçar nossa luva de procedimento e também a nossa luva estéreo. Porém, essa luva estéreo, temos que ficar ligados e colocar na mão dominante, que vai ser a mão que vai conduzir toda a aspiração. Vamos retirar a sonda dentro da embalagem e começar a nossa aspiração. Vamos ficar atento que nessa aspiração a gente vai começar pela região traqueal, depois pela nasal e depois pela via oral. Vamos ficar ligados também que nessa região traqueal e em todo o procedimento, a gente tem que fazer o procedimento em movimentos circulares e não pode se estender a mais que 15 segundos. Com a mesma técnica, vamos realizar pela região nasal, lado direito e lado esquerdo, e por último, pelo local oral, pelo local mais contaminado. Vamos retirar nossa luva estéreo, lavar toda a extensão da sonda com soro fisiológico, fazer a anotação de enfermagem e também anotar na anotação de enfermagem qual foi o tipo de secreção, sua cor e sua liquidez. Vamos também falar, no final, manter toda a sala em ordem para o próximo profissional que for utilizar aquela sala. Ademais, temos ainda as indicações das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. As indicações das vias aéreas superiores devem ser efetuadas quando o paciente estiver com secreção na região com impossibilidade de expulsá-la espontaneamente, como também antes da extubação traqueal e logo após a aspiração de vias aéreas inferiores. Já as indicações das vias inferiores devem ser realizadas no paciente com cânula de traqueostomia ou tubo endotraqueal, no paciente intubado apresentando desconforto respiratório com queda nos níveis de saturação, abaixo de 92%. Antes de procedimento de banho no próprio leito, como também antes de administrar medicamentos por vias respiratórias. As contraindicações. A contraindicação da via superior se dão em caso de traumatismo na base do crânio. A aspiração pela via nasal não deve ser realizada. E, na via inferior, a qual depende da avaliação clínica imediata do paciente. Ou seja, caso o paciente apresente sangramento nas vias aéreas inferiores
ou instabilidade hemodinâmica, o procedimento não deve ser realizado. E agora temos as referências com que fizemos o trabalho. E os integrantes são Jeane Santos, Rian Borges, Verena Pita e Vanessa Abreu.